daremos início à nossa videoaula de eletrocardiograma. Antes de se compreender o traçado de um eletrocardiograma, é preciso relembrar alguns conceitos de eletrofisiologia. Uma célula em repouso possui carga positiva fora e negativa dentro. Quando é estimulada por uma onda de ativação, ocorrerá modificações em sua polaridade de forma a se tornar despolarizada, ou seja, positiva dentro e negativa fora. A onda de despolarização será no sentido do negativo para o positivo, representado por esse vetor. Por convenção, a ponta da seta apontará para o lado externo positivo, enquanto sua cauda para o lado externo negativo. Essa seta representa, portanto, a direção de uma despolarização. Como não temos a capacidade de enxergar essa onda elétrica, foram criados os eletrodos, que funcionarão como verdadeiros olhos. Se um desses eletrodos visualizar a ponta da seta da despolarização, por convenção, ele traduzirá, por meio do traçado do ECG, numa onda positiva, ou seja, acima da linha de base. Isso significa que esse estímulo elétrico vai em direção ao eletrodo. Ao contrário, se o eletrodo for posicionado de modo a ver a cauda do vetor, isto é, se o estímulo fugir desse olho, por convenção, o traçado será negativo, ou seja, para baixo da linha de base. Com esses conceitos, fica muito simples entender o porquê de uma determinada morfologia numa derivação específica. Vamos relembrar a disposição dos eletrodos colocando essa figura do eixo hexaxial no quadro. Observem que D1 visualiza a porção esquerda do coração juntamente com a VL, enquanto D2, D3 e a VF enxergarão a parte inferior e a VR a porção à direita do coração. Como a despolarização final, em condições normais, termina no ventrículo esquerdo, o vetor resultante desse estímulo apontará para a esquerda e para baixo. Com essa disposição e com a explicação anterior, podemos compreender facilmente que a VL, por estar numa posição mais alta e à esquerda, visualizará mais a cauda do vetor, gerando, portanto, ondas negativas. Já D1, por estar mais abaixo, enxerga a ponta da seta, traçando, portanto, ondas positivas, da mesma forma que D2, D3 e a VF. Já a VR, por enxergar a parte posterior da seta, ou seja, a sua cauda, formará ondas predominantemente negativas. Esse mesmo raciocínio poderá ser aplicado às derivações precordiais, com o acréscimo de que, como estão dispostas no tórax anterior e, portanto, mais próximas do miocárdio, as ondas traçadas serão de maior voltagem, ou seja, de maior amplitude. Posicionando então o vetor para a esquerda e para baixo, e V1, que está no quarto espaço intercostal à direita, veremos que ele enxerga a cauda da seta e, portanto, gera ondas negativas. Já D2, por estar à esquerda, começa a enxergar a ponta da seta e, portanto, começa a gerar ondas positivas. E à medida que os eletrodos vão sendo dispostos para a esquerda, temos o aumento da positividade das ondas, de forma que no coração normal, o complexo QRS sai de negativo em V1 para positivo em V6. A isso damos o nome de boa progressão de R, isto é, quando a onda S, uma onda negativa, é alternada progressivamente para uma onda R, uma onda positiva. Ora, se, compreendendo esse raciocínio, ocorrer uma mudança de eixo, como um desvio para a direita e para cima, por exemplo, isso implicará automaticamente na mudança da morfologia dessas ondas. Da mesma forma que se ocorrer uma troca de eletrodos. Observem que, nesse eletro, D1, D2 e a VF, que, no coração normal, são habitualmente positivos, estão negativos. E que a VR está positivo e, numa situação sem anormalidades, deveria estar negativo. Como nesse eletro também não há outros sinais de desvio de eixo, podemos concluir que ocorreu troca de eletrodos nas derivações periféricas. Entendido, então, todo esse mecanismo de formação do traçado de um eletrocardiograma, vamos recapitular o papel milimetrado bem como as suas ondas, antes de dar início ao laudo desse exame.
O papel milimetrado é formado por quadrados pequenos, com 1 por 1 milímetros de medição, e quadrados grandes, com medição de 5 por 5 milímetros. Na linha horizontal, temos a duração das ondas, em que 1 milímetro é igual a 0,04 segundos, e na linha vertical, a voltagem, onde 1 milímetro equivale a 0,1 milivolt. A velocidade com que o papel milimetrado corre no aparelho de ECG, bem como a sua amplitude, são modificáveis de máquina a máquina de eletro. O padrão é uma velocidade de 25 milímetros a cada segundo e uma voltagem de 1 milivolt a cada 10 milímetros, sendo representado aí pela letra N. Sobre as ondas, a primeira é a onda P, que representa a contração atrial, seguida do complexo QRS, que indica a despolarização do ventrículo, onde R será a onda positiva desse complexo, Q será a primeira deflexão negativa antes de R e S a deflexão negativa depois de R. Já a onda T, que vem na sequência, representa a repolarização ventricular. Vamos agora detalhar os passos necessários para se laudar um eletrocardiograma. A maioria dos livros traz uma forma segmentada por passos para facilitar a análise de cada traçado. E aí incluiria o ritmo, a frequência cardíaca, a onda P, o intervalo PR, o complexo QRS, o segmento ST e a onda T e o intervalo QT. Tal ordem é meramente didática e, para facilitar e torná-la ainda mais prática, vamos inverter a relação da frequência pelo ritmo, uma vez que a frequência analisa também as arritmias, que podem gerar sintomas e exigir uma conduta mais imediata acerca do paciente. A frequência normal é de 50 a 100 batimentos por minuto. Seu cálculo a partir do ECG pode ser feito através de uma simples divisão. Basta lembrar que a velocidade padrão da maioria dos aparelhos está programada para 25 milímetros por segundo. Logo, em 60 segundos, ou seja, em 1 minuto, o ECG terá percorrido uma distância de 1.500 milímetros. Se o ritmo for regular, isto é, se cada batimento ocorrer no intervalo de tempo constante, basta dividir esse 1.500 pela distância percorrida entre cada complexo QRS, aqui representado pelas ondas R. Como o ritmo é regular, a cada 19 milímetros percorrido, ocorrerá outro batimento, ou seja, outro QRS. Isso, em 1 minuto, daria uma frequência de 79 batimentos. Mas existe ainda uma maneira mais simples de se estimar a frequência cardíaca em ritmos regulares. Busque um complexo QRS nesse eletro que esteja em cima da linha que delimita um quadrado grande ou que esteja próximo dele. Este será o ponto zero. Aproxima 300, 150, 100, 75, 60. Mas por que esses números? Simples. Se o próximo QRS depois dessa marca zero caísse em cima da segunda linha desse quadrado grande, ou seja, se caísse depois de 5 milímetros, a frequência seria de 1.500 dividido por 5, o que dá 300. Se caísse depois de 10, ou seja, depois de 2 quadrados grandes, seria 150, e assim por diante. Esses números nada mais são do que a frequência cardíaca calculada conforme o primeiro exemplo, caso o QRS caísse em uma dessas linhas. Agora veja esse eletro. O próximo QRS depois desse primeiro localizado na marca zero caiu entre as linhas cujas frequências são 100 e 75. A frequência estimada, portanto, desse ECG está dentro desse intervalo, que é normal. A partir desse raciocínio, conseguimos visualizar de forma rápida se a frequência está fora da faixa normal. Ora, se a frequência estiver abaixo de 50, isto é, se for uma bradicardia, a distância entre dois QRS num ritmo regular
deverá ser maior do que 6 quadrados grandes. Já se a frequência for maior que 100 batimentos, a distância entre também esses dois QRS consecutivos deverá ser menor do que 3 quadrados grandes. Mas e quando o ritmo for irregular? Quando o ritmo for irregular, basta calcular a frequência estimada entre QRS consecutivos mais próximos e entre os mais distantes, e fazer uma média aritmética. Sobre o ritmo. Fisiologicamente, o estímulo sai do nó sinusal, atinge os átrios, seguido do nó atrioventricular, ventrículos, gerando um batimento. Se o estímulo elétrico fez todo esse trajeto, teremos, portanto, um ritmo sinusal. E isso será visualizado na ECG através de uma onda P positiva em D1, D2 e AVF, e da presença de um enlace, ou seja, da geração de um QRS a partir de uma onda P. São necessários os dois critérios. Isso pois o estímulo saiu do átrio, gerando onda P, e chegou ao ventrículo, gerando o QRS. E deverá ser positiva nessas derivações, pois o vetor resultante da contração atrial, quando o estímulo for sinusal, é para baixo e para a esquerda, de modo que essas derivações enxergarão a ponta da seta do vetor. Vendo isso no ECG, basta visualizar a onda P positiva em D1, D2 e AVF, bem como a presença do enlace. Se o estímulo não percorrer todo aquele trajeto, não será sinusal. Outro foco do miocárdio irá gerar um estímulo de modo que o vetor resultante da contração atrial mudará a direção, já que o caminho a ser percorrido mudou. A onda P, portanto, não será positiva nas derivações citadas. Aqui, nós visualizamos elas negativas. Pode até ocorrer um enlace, uma vez que o estímulo saiu do átrio, não do foco sinusal, alcançou o nó atrioventricular e despolarizou os ventrículos. Mas como ele não surgiu do nó sinusal, a polaridade dessa onda não será positiva nessas derivações. Para finalizar o ritmo, ele pode ser regular, conforme comentado, ou irregular. No ritmo regular, os batimentos ocorrem em intervalos de tempo constantes, com a variação da distância entre cada QRS de no máximo 0,12 segundos, ou seja, 3 quadrados pequenos. Já no ritmo irregular, tal intervalo é inconstante e aleatório, gerando essa irregularidade. Só para lembrar que um ritmo sinusal pode ser irregular, ou seja, pode bater em intervalos de tempos diferentes. A isso dá-se o nome de arritmia sinusal. É normal e muito comum em jovens e com variabilidade respiratória, uma vez que na inspiração a nossa frequência cardíaca aumenta. Sobre a contração atrial, representada pela onda P, devemos analisar sua morfologia, duração e amplitude. Essa onda é melhor visualizada nas derivações D2 e V1. A análise do seu eixo também pode ser calculada, nos casos de ritmo não sinusal, em que a polaridade dessa onda estará modificada. Com relação à sua morfologia, a onda P é arredondada, pequena e simétrica. Sua duração é inferior a 0,12 segundos, ou seja, não passa de 3 quadrados pequenos. E quando aumentada, é indicativo de sobrecarga atrial esquerda, vista, por exemplo, na estenose mitral. Nesse caso, aparecerá uma onda entalhada, isto é, com uma corcova, e também pode aparecer o sinal de Morris, que nada mais é do que a fase negativa da onda P em V1 maior do que 1 mm², ou seja, maior do que 0,04 segundos, que é representada por 1 quadrado pequeno. Já sua amplitude deverá ser menor do que 0,25 mV. Se aumentada, é indicativo de sobrecarga atrial direita, devido a patologias pulmonares, por exemplo, como hipertensão pulmonar. E será visualizada uma onda pontiaguda. Com relação ao intervalo PR, sabe-se que ele vai do início da onda P ao início do complexo QRS. Sua duração normal é de 0,12 a 0,20 segundos, isto é, de 3 quadrados pequenos a 5.
O intervalo PR com duração reduzida indica a presença de uma via anômala ou de um ritmo juncional. Via anômala seria uma via acessória que liga o átrio diretamente ao ventrículo sem passar pelo nodo atroventricular, pelo nó AV, encurtando o percurso do estímulo elétrico, ou seja, encurtando o intervalo PR. Observem que esse eletro, o intervalo PR tem cerca de 0,08 segundos, ou seja, de 2 quadrados pequenos, do início da P até o início do QRS. E é possível visualizar ainda o alargamento da porção inicial do QRS devido a essa via acessória. Esse alargamento é chamado de onda delta. Já se a duração for aumentada, teremos os bloqueios atroventriculares, ou seja, algum defeito ocorreu no nó AV que retarda ou mesmo bloqueia a passagem do estímulo atrial para o ventrículo, aumentando, portanto, esse intervalo. Esses bloqueios serão discutidos mais à frente. Sobre o QRS, também analisaremos a morfologia, duração, amplitude e eixo. Aqui o eixo ganha importância maior por representar os somatórios dos vetores na despolarização ventricular. Ele está normal se disposto entre menos 30 a mais 90 para a maioria dos autores. Existem várias formas de estimá-lo. Uma maneira simples seria visualizar a fase predominante do QRS em D1 e AVF. Se positivo em D1 e positivo em AVF, o eixo obrigatoriamente estará no quadrante inferior esquerdo e, portanto, dentro dos limites da normalidade. Aqui neste exemplo, podemos observar que em D1 e AVF há predomínio de ondas R e que, portanto, estão positivos aí no sistema exaxial no quadrante inferior esquerdo. Uma alteração que pode acontecer no eixo seria a presença de algum bloqueio divisional, também chamado de M-bloqueio. Ou seja, é alguma falha na condução em um dos fascículos dos ramos condutores principais dentro dos ventrículos. Um exemplo muito comum seria o bloqueio divisional antero-superior do ramo esquerdo, representado aí pela sigla BD-AS, e também chamado de M-bloqueio anterior esquerdo. Nessa alteração, não há aumento da duração do QRS, ocorrendo apenas um desvio do eixo para a esquerda. Dessa forma, D1 terá que ser positivo, mas AVF negativo. Como o eixo cardíaco normal ainda inclui vetores negativos até menos 30, para ser considerado um desvio para a esquerda característico do BDAS, é preciso que D3 seja mais negativo que D2. Visualizando isso no eletro, basta ver que D1 está positivo e AVF negativo, e D3 mais negativo que D2. Observem que a duração do QRS não está completamente alterada, e nesse caso de bloqueio divisional, a definição seria apenas um desvio de eixo. Com relação à morfologia, vamos lembrar que a onda R é a onda positiva do complexo, Q a primeira onda negativa antes de R e S a deflexão negativa depois de R. Vale lembrar também que se o eixo estiver normal, ocorrerá uma boa progressão de R, ou seja, ele sairá da predominância de Q ou S em V1 e atingirá um padrão de R em V5 e V6. Uma alteração na morfologia é representada pela onda Q patológica, indicativa aí de uma área de inatividade elétrica, como no infarto, por exemplo. Por definição, essa onda terá duração maior do que 0,04 segundos e amplitude superior a 1/3 da onda R do complexo, como podemos visualizar aqui facilmente nesse exemplo. Com relação à sua duração, o QRS tem que durar menos que 0,12 segundos, ou seja, menos do que 3 quadrados pequenos. Caso esteja aumentada, estaremos diante de algumas patologias, dentre elas o bloqueio de ramo. O sistema His-Purkinje tem a finalidade de acelerar o estímulo ao longo dos ventrículos. Se um de seus ramos estiver bloqueado, o estímulo passará de célula a célula e isso demorará mais tempo este superior a 0,12 segundos. O bloqueio de ramo à direita será visto no eletro através do predomínio de ondas R em V1 e V2 e ondas S em V5 e V6. Isso pois, como o ramo direito está bloqueado, o estímulo percorrerá o ventrículo direito lentamente, fazendo com que o vetor resultante termine nele e, portanto, seja desviado para a direita. Dessa maneira, as derivações V1 e V2
vão visualizar a ponta da seta, gerando as ondas positivas. Só para relembrar aqui, um elétron sem bloqueio de ramo, para vocês observarem como o QRS é estreito e fácil de ver. E aqui, um bloqueio de ramo à direita. É possível ver facilmente que o QRS está acima de 3 quadrados pequenos e que, em V1, visualizamos um predomínio de R. Esse predomínio de R é justificado pelo desvio do eixo da esquerda para a direita. Além disso, em V6, V5 e V6 também conseguimos visualizar um predomínio de R, mas também um surgimento de S, indicando aí que agora essas derivações visualizam também a cauda da seta. Já no BRE, o estímulo passa de célula a célula do ventrículo no ventrículo esquerdo, fazendo então com que esse estímulo demore mais a percorrer todo o ventrículo. Mas em condições normais, o VE já era o último a se contrair, devido à maior massa miocárdica, justificando o eixo resultante ser para baixo e para a esquerda, conforme discutido anteriormente. Então, esse bloqueio à esquerda, quando olharmos V1, nós verificaremos o mesmo padrão de um eixo normal, ou seja, predomínio de ondas S em V1 e V2 e ondas R entalhadas em V5 e V6. Esse entalhe ele decorre de um aumento da duração desse complexo. A única diferença aqui no BRE será, portanto, esse aumento do percurso do QRS. A amplitude poderá estar aumentada em situações de sobrecarga ou à esquerda ou à direita e diminuída por situações artefatuais, quando há prejuízo da transmissão do estímulo à captura do eletrodo, ou ainda situações patológicas como DPOC ou derrames cavitários. Com relação ao aumento da amplitude, existem na literatura 3 critérios eletrocardiográficos, todos, no entanto, com limitação devido à baixa sensibilidade. A vantagem do terceiro, do Romeu-Chest, seria a adoção de outros critérios que não somente a voltagem do QRS, mas por ser mais extenso, tem o seu uso limitado. Utilizaremos, portanto, o critério de Sokolov-Lyon pela simplicidade do seu somatório, que inclui a onda S de V1 juntamente com a onda R de V5 ou V6, e se encontrarmos um valor superior a 35 milímetros, estaremos diante, muito possivelmente, de uma sobrecarga ventricular à esquerda. A sobrecarga à direita é menos comum e depende de sinais indiretos, como um BRD ou uma sobrecarga atrial. Nem sempre haverá aumento de sua amplitude. Já os critérios de diminuição nessa voltagem seria considerado diminuída naquelas derivações periféricas que terão voltagens inferiores a 5 milímetros ou 10 milímetros nas derivações precordiais. Aqui, um exemplo de uma sobrecarga ventricular esquerda, ou seja, amplitude aumentada. Observem que o somatório de S de V1 com R, seja de V5 ou de V6, aí nós vamos pegar o maior, no caso de V5, é superior a 35 milímetros. Vejam ainda que o traçado sai dos limites do papel quadriculado, reafirmando aí um aumento de amplitude. E esse ECG com amplitude reduzida, que a gente também chama de baixa voltagem. A repolarização ventricular vai ser representada pelo segmento ST e pela onda T. O segmento ST, porção do traçado que vai do final do QRS ao início da T, estará alterado quando desnivelado, seja para cima, seja para baixo. Em geral, quando estiver acima de 1 quadrado pequeno, é considerado uma alteração, mas também essa alteração pode ser presente em pessoas normais, principalmente jovens. O supra-desnivelamento ocorre quando o ponto J, que é o ponto do final do complexo QRS, estiver acima da linha de base que precede esse complexo. Este supradesnível pode ter uma concavidade superior ou uma convexidade superior.
sendo esta última mais relacionada à doença arterial coronariana aguda. Já o infra de ST está presente quando este ponto J estiver inferior à linha de base que precede o QRS. Também pode ter essa concavidade superior ou a convexidade. E o seu retorno à linha de base pode ser ascendente, retificado ou descendente. Sobre a onda T, sua morfologia caracteriza-se por um ramo ascendente lento e um descendente rápido. Com relação à sua amplitude, em geral é menor que 2/3 da onda R, que a precede, não ultrapassando 10 milímetros na maioria das pessoas normais. Já sobre a duração, não há uma definição aceita na literatura vigente. Suas alterações podem ser em relação ao aumento da amplitude, como em situações de infarto agudo ou hipercalemia, ou quando houver sua inversão. Por fim, o último passo, intervalo QT. Como todo intervalo, vai do início do complexo QRS até o final da onda T, representando aí toda a despolarização dos ventrículos. Seu valor é inversamente proporcional à frequência cardíaca, por isso nós devemos fazer um cálculo corrigido, nós podemos adotar a fórmula de Bassett. O seu valor normal vai oscilar de 0,35 a 0,45. O aumento nesse intervalo pode ser provocado por antiarrítmicos, como a amiodarona, antidepressivos tricíclicos e até mesmo alguns psicotrópicos, como o haloperidol. Distúrbios iônicos também são responsáveis por seu aumento. O risco de um QT aumentado seria a geração de arritmias ventriculares malignas, como a torsade-de-Pointes. Já um intervalo QT reduzido pode ser desencadeado também por alguns distúrbios iônicos e pelo uso de digital. Algumas literaturas trazem ainda a onda U, que nem sempre é facilmente visualizada porque é uma onda muito pequena e que representa a repolarização de algumas células do interior do miocárdio. Sua proeminência vai ser provocada por situações severas de hipocalemia ou hipercalcemia. Agora faremos um rápido detalhamento sobre as arritmias cardíacas que alteram a frequência. Sobre as bradiarritmias, cuja frequência estará menor que 50, temos a bradisinusal, cujo ritmo terá as mesmas características de um ritmo sinusal e a frequência abaixo desse valor. Existem ainda os bloqueios atrioventriculares, de primeiro grau, segundo grau, que se subdivide em Mobitz tipo 1 e Mobitz tipo 2, e o BAV de terceiro grau, também chamado de BAV total ou BAVT. No BAV de primeiro grau, observa-se um aumento do intervalo PR acima de 0,20 segundos ou 5 quadradinhos, de forma constante. Já no BAV de segundo grau, Mobitz tipo 1, observa-se um aumento progressivo do PR até que uma condução seja bloqueada sem haver o QRS, ou seja, num dado momento, haverá uma onda P sem o QRS subsequente. A esse aumento progressivo do PR dá-se o nome de fenômeno de Wegener. No Mobitz tipo 2, o bloqueio da condução do átrio para o ventrículo ocorre de forma súbita e intermitente. Neste caso, o PRI pode estar normal ou mesmo alterado. E no BAVT, ocorrerá um bloqueio total da condução, de modo que o estímulo não chegará ao ventrículo. Como as células são autoexcitáveis, o ventrículo assumirá um ritmo próprio, chamado ritmo de escape, de modo a gerar um batimento independente do átrio. Existem dois tipos de ritmo de escape, o juncional e o ventricular. No juncional, o surgimento do foco ectópico que gera o estímulo surge num ponto alto, próximo ao nó atrioventricular. Dessa maneira, o estímulo percorrerá o feixe His-Purkinje e o QRS, portanto, não estará alargado conforme este exemplo. Já se o foco surgir no próprio ventrículo, a despolarização ocorrerá célula a célula, alargando o QRS, como é possível visualizar,
e também como ocorre nos bloqueios de ramo. Com relação às taquiarritmias, para o diagnóstico diferencial de cada uma são necessárias 3 perguntas. A primeira é se o QRS desse ritmo é estreito ou largo. Se for estreito, teremos que partir para uma segunda pergunta. É um ritmo regular ou irregular? Dentre os regulares, temos a taquicardia sinusal e a taquicardia paroxística supraventricular, também chamada aí de TPSV. A distinção das duas depende da minha terceira pergunta, que é sobre a presença ou ausência da onda P. Na taque sinusal, há onda P, enquanto na TPSV não. Se o ritmo for irregular, temos outras duas taquiarritmias, a fibrilação atrial, também conhecida como FA, e a taquicardia atrial multifocal, também conhecida como TAM. Na FA, não há onda P, e sim ondas Fs, que são ondas pequenas, irregulares e entre os QRS. Já na TAM, há ondas Ps com morfologias diferentes em pelo menos 3 batimentos, típica aí de um ritmo não sinusal. O flutter é uma arritmia de QRS estreito, mas que pode ser tanto regular, na maioria dos casos, quanto irregular. Ele também possui as ondas F, porém ondas de um aspecto serrilhado. Nesse exemplo, podemos ver uma taquicardia sinusal, onde o ritmo é estreito, regular e tem ondas Ps. Já nesse, uma TPSV, onde há regularidade, porém não há onda P. Essa, uma FA, onde visualizamos ondas Fs pequenas e irregulares entre os QRS, uma taquicardia atrial multifocal com várias morfologias de P e, por fim, flutter, tanto regular quanto irregular. Sobre as taquiarritmias de QRS largo, serão regulares as taquicardias ventriculares, chamadas de TV, e irregulares as fibrilações, chamadas de FV. Aqui um exemplo de taquicardia ventricular. Observem que há regularidade no ritmo e um exemplo de FV. Finalizaremos a videoaula com as extrasístoles, que são batimentos precoces, originários aí de um foco ectópico e que batem antes de uma contração normal. Elas podem ser classificadas quanto origem, frequência e morfologia. Quanto à origem, elas podem surgir ou do átrio ou do ventrículo. Se atrial, elas terão a onda P diferente da sinusal e um QRS estreito. E se ventricular, não terão onda P, pois o foco foi no ventrículo e, portanto, não há contração do átrio, e o QRS será largo, já que a despolarização ocorrerá célula a célula. Quanto à frequência, podem ser isoladas ou agrupadas. Nas agrupadas, eu posso ter um batimento normal para cada extrasístole caracterizando o bigeminismo, ou 2 batimentos normais para uma extrasístole caracterizando o trigeminismo, ou ainda em salvas, quando eu tiver 3 ou mais extrasístoles consecutivas. Em relação à sua morfologia, ela poderá ser igual, monomórfica ou diferente, polimórfica. Aqui, exemplos aí de uma extrasístole atrial. Observem a diferença no quarto batimento, que é da extrasístole, da onda P, comparado às demais. E aqui, exemplos de extrasístole ventriculares. Observem em D2 longo que eu tenho um batimento normal e um extrasístole. Um normal e um extrasístole caracterizando o que a gente chama de bigeminismo.